Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje meditamos na liturgia da 14ª semana do Tempo Comum, na segunda-feira. E continuamos com o livro de Gênesis, justamente agora a história de Jacó. E nos conta a leitura. Naqueles dias, Jacó saiu de Bersabeia e dirigiu-se a Harã. Chegando a certo lugar, quis passar ali a noite, pois o sol já se havia posto. Tomou uma das pedras do lugar, fez dela travesseiro e ali mesmo adormeceu. Vemos que, se nós pegarmos a leitura anterior a este trecho, justamente Jacó está fugindo de seu irmão Esaú, por causa da bênção que recebera de seu pai, e quando seu irmão volta, descobre que seu irmão recebeu a bênção. Uma bênção que, se recordamos, ele havia negado. Voltemos à meditação de sábado. Ele não queria, ele vendeu a primogenitura, ele vendeu as bênçãos de Deus, pouco lhe importava o futuro, a eternidade. E com isso, agora Jacó recebeu a bênção, seu pai deu aquilo que restou a seu irmão Esaú, e ele foge para salvar a sua vida, por ajuda de sua mãe. Nisso chega a este lugar e ali adormece. E continuemos. E viu em sonho uma escada apoiada no chão, com a outra ponta tocando o céu e os anjos de Deus subindo e descendo por ela. No alto da escada estava o Senhor, que lhe dizia: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. Darei a ti a tua descendência, a terra em que dormes. A tua descendência será como o pó da terra, e te expandirás para o ocidente e o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e em tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Estou contigo e te guardarei onde quer que vás, e te reconduzirei a esta terra. Nunca te abandonarei, até cumprir o que te prometi. Ao despertar, Jacó disse: Sem dúvida o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. O que vemos aqui? Jacó teve este sonho, onde havia escada e os anjos de Deus subiam e desciam, os mensageiros de Deus, os anjos. E aqui há um significado que os padres da igreja conseguiram colher para nós. Devemos de compreender, e aquilo que já veremos no Evangelho, hein? Então aqui já está algo do Evangelho que meditaremos no Evangelho. Ali era o lugar que era onde os anjos subiam e desciam. Então, de união entre o céu e a terra. O Evangelho nos mostra que já não é mais o lugar. É uma pessoa que une o céu e a terra. O próprio Jesus é esta escada. Porque ele mesmo diz: Vereis o Filho de Deus sentado à direita do Pai, e os anjos de Deus subindo e descendo do seu trono glorioso. Então Jesus está dizendo que ele é esta escada, entre aspas, mas este
ponto de união entre céu e terra se encontram nele. Ele nos une a céu e terra. Então, Jacó, aqui vemos que vai ter este sonho e logo em seguida, cheio de pavor, falou que ali está a porta do céu. Levantou-se bem cedo, tomou a pedra de que tinha feito o travesseiro e colocou-a de pé para servir de coluna sagrada, derramando óleo sobre ela. E deu ao lugar o nome de Betel. Antes, porém, a cidade chamava-se Luza. Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo e me proteger nesta viagem, dando-me pão para comer e roupa para vestir, e se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que ergui como coluna sagrada será uma morada de Deus. Vemos aqui Betel. Quando haverá divisão do reino do norte e reino do sul, Betel se tornará o lugar de adoração de Deus. Justamente porque ali Jacó teve a visão. Ao sul de Betel, a não muita distância, estão a cidade dos reis, está a cidade dos reis, e depois a cidade de Deus, Belém e também Jerusalém. E ali, então, Jacó, nesta oração que fez, se Deus estiver comigo e me proteger nesta viagem, dando-me o pão para comer e roupa para vestir, está rezando aquilo que nós rezamos no Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E nós veremos com a continuidade do texto, logo depois, virá o momento de encontrar sua esposa com Labão. Ele está caminhando para a terra de seus antepassados, Jacó. E o que acontecerá? Deus falará com ele outra vez? Não. Deus fará silêncio. Silenciará. Estará totalmente quieto, como faz conosco. E tornará a falar com Jacó quando por ali passar novamente estiver a briga com o anjo para receber a bênção. Recordemos. Ali, num futuro que não é tão próximo, porque recordemos, são no mínimo 14 anos servindo a Labão para casar com a sua filha, a qual ele amava de verdade, porque Labão o enganou. Aquele que era o enganador, porque Jacó significa isso, foi enganado pelo seu próprio sogro. E assim, depois de tantos anos, o Senhor se manifestará novamente a Jacó. Isso quer dizer o que para mim e para ti, irmão e irmã? Recorda-nos aquilo que diz São João da Cruz, a noite escura da alma. Que em muitos momentos Deus estará em silêncio, mas isso não quer dizer que ele nos abandonou. E sim que ele está conosco, mas que devemos de atravessar na fé nele, como também compreenderemos do Evangelho dentro pouco. Nós temos vivido esta fé, irmão e irmã. Temos confiado no Senhor? Passemos pelo Salmo. Vós sois meu Deus, no qual confio inteiramente. Realmente confiamos plenamente em Deus? Confiamos, podemos dizer nisso, que quando tudo parece obscuro, quando tudo parece difícil, nós não tentamos somente agir por nossas forças, desconfiando de Deus, mas confiamos nele? Porque muitas vezes o que acontece é que nós não confiamos nele, nós queremos agir por nós mesmos, queremos fazer por nossos próprios esforços. Passemos ao Evangelho. Seguimos com São Mateus, que nos diz: enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: minha filha acaba de morrer, mas vem e põe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu junto com os seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: coragem, filha, a tua fé te salvou.
E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada, e disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão, e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda a região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão e irmã, este texto nós temos nos demais evangelistas, em especial nos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, cada um complementa aquilo que o outro diz, mas um não exclui o outro e um não contradiz o outro. O que o Senhor quer nos dizer com o Evangelho, com a forma que escutamos este texto do Evangelho hoje? Sabemos que o nome desse chefe é Jairo, mas outra tradução nos diz: falava-lhes ele assim quando se acercou um príncipe e o adorou, dizendo: Senhor, nesta hora acaba de expirar minha filha, mas vem, impõe a tua mão sobre ela e viverá. Vemos que é o chefe ou presidente da sinagoga de Cafarnaum, a quem incumbia manter a ordem e velar a observância da lei nas reuniões públicas que se celebravam ali. Então, deste modo, ele aqui faz a intercessão por alguém. No evangelho de hoje vemos a oração por si mesmo e a oração por alguém, a intercessão, a oração pelo próximo. Mas nos dois fatos, nós vemos que tem um sofrimento terrível, uma dor devastadora. Nos dois fatos, tanto do chefe da sinagoga quanto da hemorroísa. Por quê? Porque quem pode exprimir esta dor devastadora da perda de uma filha? Ou ainda, esta mulher que, de tanto perder sangue, como bem sabemos, de São Marcos, 12 anos assim, está beirando a morte, nada lhe curava, agora confia em Jesus. O chefe da sinagoga, nós vemos, não pede a cura da sua filha, mas pede a ressurreição. É isso que ele pede. Pede a salvação. E assim, nós vemos que ele confia que ao colocar a mão, Jesus colocar a mão sobre sua filha, impor as mãos, que além de ser uma prática religiosa, estabelecia o contato da virtude de curar, da virtude, neste caso, de salvar. Jesus vai, como bem vemos, segue o chefe da sinagoga. Mas a mulher aproxima-se e lhe toca o vestido. Era de Cesareia de Filipe esta mulher. E a memória do milagre operado por Jesus Cristo conservava-se naquela cidade. Segundo Eusébio de Cesareia, em duas estátuas de bronze existia este fato. Era dali esta mulher que fora curada por Jesus, de Cesareia de Filipe. Ela toca o vestido de Jesus. Ela é curada. E fica sã. O que é sã? Devemos de recordar que ela foi salva naquele momento em que tocou Jesus. Vemos da parte dela e da parte do chefe da sinagoga. Se poderia pensar que não tem mais nada que se possa ser feito? É uma desgraça irreparável a vida que estão vivendo. Mas confiam no Senhor. O Evangelho nos mostra a fé e a vida nova que Jesus traz. Em ambas situações, tanto na vida da hemorroísa, quanto na vida da família do chefe da sinagoga. E nós vemos o duplo movimento de tocar em Jesus e de ser tocado por ele. Nos dois fatos encontramos isso.
A mulher primeiro toca Jesus, mas Jesus toca nela. A tua fé te salvou. Por quê? Porque ele olha para ela. Ele a reconhece, ele doa a sua graça, então ele também exerce um toque. No segundo caso, como veremos, Jesus toca a filha do chefe da sinagoga. Mas é eles também, por quê? Porque ele tocou Jesus com a fé. É sempre esse duplo movimento: tocar Jesus e ser tocado por ele. Vemos que Jairo se prostrou, adorou Jesus, movido por esta fé. Tocou a Jesus com a sua fé. E sigamos ainda o texto. Jesus chegou àquela casa, viu aquele povo fazendo o luto pelos mortos, testemunhando a dor, com os músicos, carpideiras, tocando hinos fúnebres. Mas Jesus disse que a menina dorme e zombavam dele. Jesus considera a morte nesta vida como um dormir, como um puro sono. Faz também compreender que, por sua intervenção, a morte do homem vem a ser apenas um sono, porque ele ressuscitará no dia da vida, quando o tempo das trevas for passado, acabar. Assim o Senhor age. E então fica sozinho, como bem sabemos, com a menina, seus 3 discípulos, os pais da menina, e a levanta, a desperta, a salva, traz de volta a vida. E o que temos aqui a compreender também? Devemos de ver que a oração de ambos foi atendida, seja de Jairo, seja da hemorroísa. Porque tinham fé, porque rezaram com fé, e o Senhor, sendo tocado e se deixando tocar pelo Senhor, alcançaram aquilo que pediram. E poderíamos dizer, mas padre, muitas vezes eu peço e não sou atendido. Devemos de recordar que alguns passos para que sejamos atendidos naquilo que pedimos ao Senhor. Primeiro, ter uma fé viva, autêntica, confiar naquilo que o Senhor, quem o Senhor é e que o Senhor pode realizar em nossas vidas. Segundo, ter certeza que aquilo que estamos pedindo serve, convém para a nossa salvação. Porque caso contrário, o Senhor não vai nos conceder. Se aquilo não é para nos salvar, o Senhor não nos dará. Se for para nossa perdição, o Senhor não nos concederá. O que Ele quer é que sejamos salvos, é que encontremos a vida verdadeira, a alegria eterna. Depois, não depende somente de Deus realizar, depende da pessoa aceitar a graça de Deus, conforme Ele a conceder. E muitos não querem da forma que Deus quer conceder, querem da sua forma, do jeito que pensam. E eu e você, irmão e irmã, temos tido esta fé? Temos pedido aquilo que convém para a nossa salvação? Estamos abertos a acolher a graça que o Senhor quer oferecer a nós? Vemos que em ambos casos do Evangelho de hoje, as duas estavam mortas de alguma maneira, e Jesus as salva. Recordemos, saúde e salvação no Evangelho, no latim, são uma e a mesma palavra. Então Jesus dá a salvação a ambas, assim como quer dar a cada um de nós. E tudo o que o Senhor quer nos conceder é para a nossa salvação e não para a nossa perdição. Mas para isso é necessário este movimento de termos fé, de tocá-lo e de nos deixar tocar por ele. E o quanto estamos dispostos, estamos vivendo este fato em nossas vidas. O quanto temos buscado o Senhor na oração, na intimidade, nos estudos e assim em diante. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais compreendermos a vontade do Senhor para as nossas vidas e assim
nos abrindo verdadeiramente à fé em Cristo, possamos nos abrir à sua santa vontade, pedindo a Ele aquilo que necessitamos e que nos convém para a nossa salvação, e vivendo cada vez mais na sua graça, no seu amor e na sua infinita misericórdia, possamos um dia alcançar a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.